Senhor Jesus. Senhor, nosso coração é de gratidão. Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e ouvirmos a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, compartilhar conosco o desejo do seu coração. Senhor, o Teu propósito. Não só isso, mas também nos incluir no Teu propósito. Por isso, Senhor, nos livra de toda distração. Senhor, coloca a nossa mente no Espírito. Senhor, que nós venhamos a ser aquela boa terra que produz a 100, a 60 e a 30 por um. Senhor, nós queremos colher com mansidão a palavra. Senhor, para que ela gere fruto em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, também unge o nosso falar. Senhor Jesus, passa através de nós como Teus canais. Faça o que lhe apraz essa noite. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para que tenhamos entendimento. Senhor, entendemos também a esperança do nosso chamamento. Qual é a riqueza da sua glória? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Que o Senhor possa produzir mais fé em nós, que possa nos transformar um pouco mais. Senhor Jesus, ó, com relação à nossa consagração, com relação ao nosso serviço, Senhor, que o Senhor possa ganhar um pouco mais do nosso ser. Que ao sair dessa reunião, que possamos sair com um pouco mais de Cristo e menos de nós mesmos. Senhor Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, chegamos ao terceiro livro desta série, que tem como o tema a presença invisível de Jesus. Aleluia. É maravilhoso, né, irmãos? O Senhor, há quase 2000 anos atrás, Ele, em Mateus 28, Ele pronunciou algumas palavras. E essas palavras foi a sua grande comissão. O que é grande comissão? São as últimas orientações de Jesus para os seus discípulos, que eram os nossos representantes, que por tabela é para mim e para você. Então, as últimas palavras do Senhor ali em Mateus 28, a sua grande comissão, são palavras de orientação para nós. E essas palavras de orientação, Ele dizia assim, olha, ide, anunciai o Evangelho a toda criatura, né? Batizando-os e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado, né? E Ele dizia assim, olha, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Ou seja, Ele está dizendo da presença invisível. Então hoje eu e você, nós temos a presença invisível, mas real, como o hino que nós desfrutamos. É o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Então hoje nós temos a presença invisível do Senhor em nosso espírito, mas real. Para quê? Para nos ajudar a cumprir a grande comissão. Tá certo? A pregar o Evangelho, a ensinar as palavras do Senhor, a dar testemunho, a orar pelas pessoas, para que as pessoas sejam transformadas e transportadas de um império que era de trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós chegamos na terceira, irmão, no terceiro livro. São 6 livrinhos desse aqui, ó, que são nosso alimento diário. Cada livrinho desse é para um mês. Cada livrinho desse tem 4 mensagens maravilhosas. E cada semana, de segunda a domingo, nós temos uma porção maravilhosa das orientações de nosso Deus para nós. Então nós chegamos no terceiro livrinho. Então, se cada livrinho tem 4 mensagens, então nós vamos iniciar com a mensagem de número 9, que é esse terceiro livrinho. E para finalizar o estudo, serão 6 livrinhos desse, que normalmente a gente faz com um semestre. Então, cada livrinho por um mês, então são 6 livrinhos desse, com 4 mensagens. Todas as semanas nós estamos aqui para falar desse assunto maravilhoso, a nossa missão, que está relacionado também com a nossa comissão, com a grande comissão. E a nossa missão é a edificação do corpo de Cristo.
Aleluia! Então, quando Jesus orienta que nós devemos ir pregar o Evangelho, Ele está dizendo: vai e busca os materiais para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, o tema central é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. O tema deste livrinho é a presença invisível de Deus. E o título desta semana é o destino do governo humano e a grande comissão. Então nós vamos compartilhar essa noite sobre esse tema, né? Quem teve a oportunidade de desfrutar do alimento diário, o profeta, ele fez um resumo da história, do início da história das civilizações e da humanidade. Então nós vamos falar, irmãos, do destino de um governo humano. E segundo o que já foi revelado para nós em Daniel, o destino do governo humano é pó. O destino do governo humano é caído. O destino do governo humano é fracassado. Existe um governo divino, e é esse divino que o Senhor quer incluir a mim e a você, por meio dessa grande comissão, por meio dessa grande missão, que é a edificação do corpo de Cristo. O que é um reino? Um reino é uma esfera onde uma vida governa. Então, o reino humano, o reino terreno, quem governa são os homens. E que é o reino de Deus? É uma esfera onde uma vida governa. E nós sabemos que a igreja, ela é a realidade do reino dos céus. É na igreja, corpo de Cristo, nós como membros, nós que um dia confessamos com a boca e cremos no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para nos salvar de nossos pecados. Então nós somos imediatamente introduzidos nesse reino, que o reino é uma esfera. Romanos 12:11 não diz que o reino de Deus é justiça, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino é alegria, irmãos, é justiça, é paz, é uma esfera. E você tem essa esfera na igreja, não na instituição, ou não no local, mas a igreja como um viver. A igreja como corpo de Cristo. A igreja, você na sua casa com sua família. A igreja, você individualmente. A igreja, você na sociedade. A igreja, você com os irmãos. É essa igreja que é a realidade do reino dos céus. Então você deve ser igreja 24 horas por dia. Porque ou você está na sua casa, ou você está sozinho em qualquer um lugar, ou você está com os irmãos, ou você está trabalhando. Então a igreja abrange toda essa esfera. E a igreja é a realidade do reino dos céus. E é esse reino que é eterno, esse reino que é duradouro. Porque o destino do governo humano, ele é caído. Nós vamos ver essa noite, e nós já estudamos sobre esse assunto, sobre o destino do governo humano e a grande comissão. Então, para entender o início do governo humano, nós precisamos de ir a Gênesis. O que significa Gênesis? Gênesis significa início, é o primeiro livro da Bíblia. E lá em Gênesis, Deus tinha um propósito ao criar o homem. Irmãos, eu vou ser econômico, eu vou falar da história, não vou ler os versículos, mas eu peço que vocês que estão aqui esta noite, e vocês que estão me vendo nos canais das mídias, por favor, leiam Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Eu sei que vocês já leram e já viram essas passagens por muitas vezes, mas hoje Deus vai mostrar algo diferente para vocês. Eu vou contar um pouco da história do capítulo 1 ao capítulo 11, para ser econômico, não vou ler os versículos, mas leiam em casa e creiam que eu estou falando o que está lá na Bíblia. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, para a gente entender um pouco do início do governo humano, das civilizações, nós precisamos de ir a Gênesis de tudo, que é o início, né? Então, Deus criou o homem, amém? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
com um propósito bem definido. Deus, ao criar o homem e mulher, lá está isso em Gênesis, capítulo 1. Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus estava dizendo que ao criar você mesmo, Deus tinha um propósito, que você já de cara teria sido abençoada. A sua pessoa foi abençoada, porque quando você é abençoado, então você pode realizar algo para Deus. Criou Deus, homem e mulher os criou e os abençoou. Então primeiro Deus não cobra nada sem que primeiro te prepare. Primeiro Ele te prepara, primeiro Ele te abençoa. E Ele te abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você recebeu toda a bênção. E nós temos estudado nos últimos dias que nós temos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. Lembram? Qual é a bênção do Pai? A bênção do Pai é a sua escolha, é a sua eleição e a sua predestinação. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos vencedores. Ele nos predestinou para a sua filiação, para ser filho maduro, para receber uma herança. Bênção do Pai. Bênção do Filho. Ele nos abençoou com o encabeçamento dele e com a redenção. Ele nos redimiu. A bênção maravilhosa de Cristo e o encabeçamento. E a bênção do Espírito, o selo e a garantia. Então nós que ouvimos o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, e cremos, agora por isso que nós precisamos fazer parte da grande comissão. É responsabilidade nossa, porque a grande comissão, como eu disse no início, orientações de Jesus aos seus discípulos, agora Ele nos orienta também. Da mesma forma que nós ouvimos a palavra do Evangelho, o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e um dia nós cremos, aí nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Então, da mesma forma que aconteceu conosco, precisa acontecer com outras pessoas. Por isso que nós precisamos dar continuidade a essa grande missão. Nós precisamos também propagar o Evangelho, para que as pessoas tenham um encontro com o Evangelho da salvação, com a palavra da verdade. E aí a língua confessa, o joelho dobra, dizendo que Jesus Cristo é Senhor também da vida dela. Ó Senhor Jesus. Então essa é a bênção do Espírito. Então nós temos sendo abençoados. Então Deus abençoou o homem e disse: sede fecundo. Ou seja, dê vida, dê fruto. Irmãos, nós não podemos ficar tantos anos na vida da igreja e não dar fruto. Porque Ele já nos abençoou. E não foi você que escolheu a Deus, Ele que te escolheu e te designou. Vades e dei muitos frutos, e que vosso fruto permaneça. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos focar em dar frutos, frutos do Espírito, e frutos também em pessoas do nosso testemunho. Então Ele nos abençoou, sede fecundos, enchei a terra, multiplicai. Mas Ele também disse que nós precisamos sujeitar a terra. Sujeitar, dominar, está relacionado à autoridade, a reino, a governo. Domina a terra. Então, irmãos, o propósito de Deus não é esse destino do governo humano caído. O propósito de Deus é um governo forte, eterno. Mas o homem, Deus, em sua criação, arquitetou criar o homem para expressá-lo e representá-lo, ser a sua autoridade representativa. Mas esse homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado. Então o que aconteceu com o homem? O homem pecou. O homem desobedeceu. E Deus tinha falado com o homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas a do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, dessa não comerás. Então o homem deveria comer da árvore da vida, a laranjeira da laranja, a mangueira da manga, a macieira da maçã, a videira dá o quê? Vida! Ó Senhor Jesus! É essa videira que eu estou falando, é uma pegadinha. Ó Senhor Jesus! A mangueira da manga, a macieira da maçã, a laranjeira da laranja e a videira. Porque Jesus falou: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele estava falando ali, é de uva? Não, é de vida. Então o homem deveria comer da árvore da vida. Então essa árvore do meio do jardim não era a videira,
era a árvore da vida, era o próprio Senhor, não era para dar uva, era para dar vida, e vida em abundância. Então esse homem com essa vida, ele iria governar, ele iria sujeitar a terra, dominar a terra, ser o representante de Deus aqui na terra. Mas o homem do seu Deus se afastou, provando morte, pecado, desobedeceu. Então ele declarou independência a Deus. Então ele, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Que foi esse homem? Por meio de um só homem. Qual homem? Adão, Eva. Infelizmente, Satanás, a personificação do orgulho, da rebeldia, da vaidade, seduziu a Eva, porque ela se transfigurou em serpente e conversou com a Eva. Você deve comer disso aí, porque no dia que você vai comer, é certo que você não vai morrer. Você vai abrir os seus olhos, você vai entender as coisas. Então cuidado com a curiosidade e com a interrogação, porque foi dessa maneira que a serpente, mais sagaz de todos os animais, seduziu a Eva. E aí Eva comeu do fruto, desobedecendo a Deus, deu o seu marido, ele também comeu. Então aí entrou o pecado. Quando você come uma fruta saudável, os elementos, os nutrientes, fazem parte da sua constituição, e é bom para o seu organismo. Então, ao contrário disso, quando você ingere o fruto da desobediência, do pecado, passou para os seus membros, para o seu corpo, essa natureza maligna de Satanás, que é o veneno da vaidade, da corrupção, do pecado, da inveja, da ambição, da desobediência, da rebeldia. Então Paulo, ele teve uma experiência que ele diz: em mim, isto é, no meu corpo, não habita bem nenhum. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Logo já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita. Ele estava falando dessa natureza, essa natureza que é prático. Sabe ontem, semana passada, que sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa, ela falou algo, e você já foi com 4 pedras, você não queria fazer, julgar as pedras, mas o mal que você não quer, esse você faz. Logo já não é você que faz, mas é o pecado que atua aqui. Como combater isso? Para combater um veneno, para ele ser expurgado do organismo, você precisa de um antídoto. Graças a Deus, por meio de um só homem também, muitos serão justificados, e esse é Cristo Jesus, é o nosso antídoto. Quanto mais Cristo na nossa vida, mais essa natureza maligna, mais essa natureza do pecado vai saindo fora. Ou mais de Cristo e menos de mim. Convém que Cristo cresça e que eu decresça. Ó Senhor Jesus. Mas esse homem pecou, afastou-se de Deus, e esse homem foi expulso do jardim. No jardim ele tinha tudo, irmãos. No jardim ele tinha comida, bebida. No jardim ele não precisava trabalhar. Sabia, irmãos, que trabalho é maldição? Por que trabalho? A sociedade pós-moderna fala que o trabalho dignifica o homem. Claro, se você não trabalhar, você não come, né? E é bom trabalhar também, né? A pessoa tem que se sentir realizado, pessoalmente, profissionalmente. Mas lá nos primórdios, no início não era assim. No início, Adão, a maldição que veio na vida dele, a sentença para a serpente é que ela comeria do pó da terra, ela ia rastejar a vida toda, e haveria uma disputa entre ela e a mulher ia pisar na cabeça da serpente. A sentença da serpente foi essa: ser subjugada pela mulher, e essa mulher também é a igreja, tá certo? A igreja pisa na cabeça da serpente. A sentença da mulher é que ela teria dores de parto, né? E a sentença do homem, que ele teria que trabalhar e comer do suor do rosto dele, que a terra não ia produzir mais seus frutos, ele tinha que lavrar a terra. Então trabalho, por um lado, lá na origem é maldição, porque no jardim do Éden, lembra que eu falei que o reino é uma esfera? Era uma esfera maravilhosa ali, irmãos. Na viração do dia, Deus ia, por isso que eu falei com vocês, leiam Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, porque eu não estou lendo os versículos para ganhar tempo.
Então, na viração do dia, Deus ia conversar com o homem. E ele podia comer de todas as árvores ali no jardim. Só que da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então, Deus deu comida para o homem, que é a sua subsistência, ali no jardim. No jardim também é um jardim cercado, irmãos. Tinha querubim cercando o jardim. Então, o homem, ele tinha proteção ali no jardim. Além de proteção, ele tinha alegria. Lembra de Salmo? Quem lembra de Salmo 16:11? Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, a presença de Jesus te dá delícias perpetuamente. Ali no jardim, naquela esfera, eles tinham uma perfeita alegria e satisfação. Mas, ao pecar, o homem perdeu isso. Ele perdeu isso, irmãos. E aí ele caiu feio. E aí houve 4 grandes quedas, Selminha. Ali no derradeiro destino do governo humano. Então, qual foi a primeira grande queda? O pecado de Adão e Eva, a desobediência. A segunda grande queda, irmãos, Caim teve que trabalhar, Abel também teve que trabalhar, os filhos de Adão. Aí, quando for oferecer do sacrifício para Deus, Caim lavrou a terra, suou seu natural. Abel foi criador de gados. E, muito provavelmente, ele ouviu as histórias do pai dele, dizendo que um dia a sua mãe, seduzida pela serpente, desobedeceu a Deus. Eu, como um João bobo, fui atrás e caí também. Mas Deus nos expulsou da presença dele. Mas mesmo assim, nós ficamos nus. E aí pegamos folha de figueira para tampar as nossas intimidades. Mas essas folhas logo secaram. Então, tudo veio à tona de novo. Mas Deus pegou uma pele de animal, preparou essa pele de animal e nos vestiu. Por quê? Porque as vestes, Apocalipse 19, né? As vestes são os atos de justiça dos santos. Então, as vestes representam o nosso comportamento, as nossas atitudes. Isaías fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Para as mulheres, é aquele pano para conter o sangramento daqueles dias. Isaías disse: a justiça humana é como trapo de imundícia. Cristo é nossa justiça. Então, a folha de figueira que eles tamparam ali é trapo de imundícia, secou e não valeu para nada. Mas Deus preparou uma pele de animal. Apocalipse fala que este animal que fora morto desde a fundação do mundo, ou seja, já está fazendo ali uma relação ao cordeiro que haveria de vir. Então, Adão contando essa história, eu estou inserindo aqui, tá, irmão? Inferindo. Porque, baseado nas histórias que os pais contavam, então, Abel falou assim: então eu vou ser criador de gado, Deus gosta disso. Então ele preparou isso e ofereceu a Deus. Aí a Bíblia fala que Deus não agradou da pessoa de Caim, nem de sua oferta, mas da pessoa de Abel e de sua oferta, Deus se agradou. Irmãos, isso foi um golpe no ego de Caim. Aí aconteceu a segunda grande queda. Aí Caim chamou Abel para ir para o campo, e lá matou. Caim matou Abel, o primeiro homicídio da Bíblia. Caim matou Abel por inveja. O que a gente aprende nesse princípio? O que você for servir a Deus, não sirva do seu natural,
Sirva baseado na palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Consagrar é exatamente isso: entregar e ofertar e servir a Deus. A maior consagração não é você fazer para Deus, mas a Deus fazer em você. Por isso nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável. Porque aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro, Deus quer a nossa pessoa, para depois o que nós fazemos para Ele. Então, o maior sacrifício, o maior serviço, a maior consagração, não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Então, nós precisamos nos colocar, o nosso ser, na presença de Deus, para Ele primeiro aceitar a nossa pessoa, para depois aceitar o nosso louvor, depois aceitar o nosso serviço, aceitar a nossa liberação de mensagem, aceitar a nossa limpeza, aceitar o nosso trabalho lá com as crianças, aceitar o serviço de vigia, aceitar os demais serviços, o que nós podemos fazer para Deus. Então, segunda grande queda do homem, o homicídio. A primeira, o pecado de Adão e Eva, a desobediência. O segundo, o homicídio. E a terceira? Irmãos, o negócio foi ficando pior, porque essa turma, aí Caim foi expulso da presença de Deus, matou Abel, né? Deus expulsou ele e falou que ele ia ser errante para toda a terra. E aí ele foi para a terra de Nod, e nessa terra lá ele, muito provavelmente ele já foi com a esposa dele. Então lá ele teve filhos e filhas e teve uma geração, e os descendentes de Caim seguiram o caminho de Caim. Aí houve a terceira grande queda. Qual foi a terceira grande queda? Ó Senhor Jesus, a contaminação do ser humano, a contaminação dos seres humanos com seres angelicais. Então a violência na terra era tanto, irmãos, isso está em Gênesis 4 até Gênesis 6, a violência era tanta, que aí a geração de Caim, a Bíblia menciona 3 descendentes de Caim, que é Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Esses foram homens que iniciaram nações responsáveis por armas cortantes de guerra. Então, eles mesmos cuidavam da proteção deles. Eles resolveram criar uma sociedade independente de Deus. Um dos filhos de Caim. O outro era responsável por instrumentos musicais. Então, a alegria deles, a satisfação, eles mesmos tinham. E por último, teve um desses filhos que foi criador de gado, para cuidar da subsistência. Então eles tinham comida, eles tinham música e eles tinham proteção. E é isso que o ser humano quer. Então eles achavam que assim eles estariam bem, e uma sociedade, um governo humano caído, longe de Deus. Mas ali mesmo em Gênesis 4, Deus, ele não desiste do propósito dele. Ele viu da maneira que estava caminhando essa descendência de Caim. Então Adão, ele coabitou de novo com a sua esposa e tiveram mais um filho. E um filho dele chamou Sete. Sete significa substituto. Seria o substituto de Abel que Caim matara. E Sete teve um filho. E o filho de Sete chamou-se Enos. E Enos ali significa fraco, frágil e mortal. E a Bíblia, em Gênesis 4, 26, diz: aí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, nós invocamos o nome do Senhor com muita propriedade, porque a origem está lá em Gênesis, a origem está na misericórdia do Senhor. Então Enos, neto ali de Adão, ele começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele declarou dependência. Então o Sete, vendo que Enos tão novinho ali, né? Aí eles começaram a invocar. Obviamente não foi Enos que começou a invocar. Obviamente foi Sete que começou a invocar, que era o pai dele, né? Viu que uma criança tão frágil. E ele não era aquela descendência pecaminosa de Caim, né? Ele era da linha do temor a Deus. E aí ele buscou a Deus. E ele invocou o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
perto o Senhor está de todos aqueles que invocam com realidade. Então ali ele começou a invocar o nome do Senhor. Então começou uma geração, irmãos, que dependia do Senhor. Mas junto dessa geração que dependia, veio a geração, infelizmente, de Caim. Então, os filhos de Caim ali, aí chegou em Gênesis 6, né? Nós vimos as três grandes quedas, né? A desobediência, o pecado de Adão e Eva, nós vimos o homicídio e nós vimos essa relação anormal dos seres angelicais com seres humanos. Isso ali em Gênesis capítulo 6. Ou seja, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, vieram e tiveram relação e tiveram filhos. E naquele tempo havia gigantes, os nefelins. E aí ficou uma raça toda contaminada, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Essa foi a terceira grande queda. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que esses seres angelicais não são anjos, porque o próprio Jesus ele disse que os anjos não casam, nem se dão em casamento. Senhor Jesus. Mas por outro lado, não dá para afirmar que pode ser que nessa época, e Judas, capítulo 1, versículo 6, e na segunda epístola de Pedro, Pedro fala sobre isso, que no passado, alguns anjos deixaram o seu estado normal, seu estado de habitação, seu estado normal, e vieram, e por isso Deus os sentenciou. Então, pode ser, o próprio Senhor Jesus disse que eles não casam nem se dão em casamento, mas a Bíblia fala que eles deixaram o seu estado normal, em Judas e segunda epístola de Pedro, deixaram o seu estado normal, e aí houve uma sentença, e no contexto que fala sobre isso, Deus está falando de julgamento na terra. Ele fala de Sodoma e Gomorra, ele fala da época de Noé, ele fala então Deus fala. Então, um dos julgamentos de Deus, que esses anjos que deixaram o seu estado normal, então eles foram trancados em prisões eternas, uma parte deles. Claro que uma parte dos anjos nós sabemos que rebelaram, se tornaram os demônios e são servos de Satanás. Mas uma parte estão trancadas em prisões eternas. Outra linha teológica diz, isso é estudo, irmãos, qualquer Bíblia de estudo você percebe isso. Outra linha teológica diz que esses homens, esses filhos de Deus, que coabitaram com as filhas dos homens, eles dizem que é a geração que a princípio vieram de Enos, tá certo? A geração que invocava o nome do Senhor, que tinha o temor a Deus, e contaminaram com essa geração de Caim. Tem uma linha que fala sobre isso. E a terceira linha, que é a menos provável, fala que no passado, na dinastia dos reis, muitos nobres eram considerados filhos de Deus. Então, eles acham que alguns já governantes, e não precisa ir muito longe, na Idade Média, os filhos dos reis, os príncipes, eles tinham uma vida muito desregrada, e eles coabitavam com qualquer mulher que quisessem. Inclusive, os seus súditos, eles tinham que dar preferência para eles, caso eles quisessem, na noite de núpcias, relacionar com a noiva. Então, ao rei tudo pode. Então, tem uma linha que acha que esses reis são governantes. Mas eu, irmãos, pessoalmente, eu fico com a primeira, que esses seres eram seres angelicais. Agora, claro que quando Jesus disse, no reino, né, os anjos não casam, não se dão em casamento. Mas, por um lado, eles se rebelaram. E eles deixaram o seu estado original, preferindo agir dessa maneira. Então, houve a sentença sobre eles. Mas o caso é que houve uma contaminação. Então, é algo anormal. Então, Deus não estava suportando mais isso, irmãos. Então, a Bíblia, inclusive, o autor de Gênesis, que é Moisés, ele usa uma palavra, ele fala que Deus arrependeu de criar o homem. Mas Deus não arrependeu de criar o homem, não, irmãos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O escritor de Gênesis, ele queria demonstrar como que Deus estava profundamente triste. Ele queria demonstrar isso. Não é que Deus arrependeu. É que Deus estava realmente profundamente triste para saber, vendo ali como que tinha decaído a raça criada, né? Então, ali em Gênesis 6, Deus falou assim: meu espírito não vai habitar para sempre no homem, não. Nessa época aí, Selminha, eles viviam 900 anos, Metusalém 960 e poucos, né? 969, Adão 930, que a turma ali vivia muito. Mas por causa do pecado, Deus pôs um limite. Meu espírito não vai habitar mais, os anos do homem serão 120 anos. Então Deus falou isso, e logo houve o quê? O dilúvio. Para acabar com esses gigantes, esses homens que viviam ali, né, fruto dessa relação, dessa contaminação toda, essa terceira grande queda. Então houve o dilúvio, mas achou graça em Noé. Então Deus começou, aleluia, em Noé. Então, irmãos, para acelerar um pouco, né? Aí houve o dilúvio, aí salvou Noé e mais 7, né? Que são os filhos dele, né? Aí Noé, ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E nós sabemos que houve aquele episódio que ao sair da arca, Cã, ele expôs a nudez do pai dele, os irmãos vieram e cobriram, então ele foi amaldiçoado em toda a sua geração, né? E depois da geração de Cão, nós chegamos até Nimrod. Nós temos ali Gênesis capítulo 9, 10, Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mas a Bíblia fala, isso não é positivo, isso é negativo. Nimrod, ele era poderoso caçador que fazia concorrência frente ao Senhor. Então Nimrod também foi assim, pecaminoso, caído, e Nimrod, ele construiu a Torre de Babel. Então a história da civilização passa também ali pela Torre de Babel. A primeira cidade que se tem nome na Bíblia é a cidade de Enoque. Enoque ali é descendente de, não é aquele Enoque que andava com Deus. Esse Enoque era aquele Enoque descendente de Caim, tá certo? Então, a civilização, aí ela ganha um corpo ali na Torre de Babel. E aí Nimrod, ele era um líder, e ele influenciando no governo humano ali, influenciando aquelas pessoas, dizendo que eles não precisavam ter mais medo de Deus, que ele ia construir uma torre, e a torre ia chegar aos céus. E a história, Flávio Joséfos, né, historiador contemporâneo a Jesus, ele falando desse assunto, porque ele era judeu, ele fala que a intenção de Nimrod era que fugir da sentença de Deus. Deus vai inundar de novo a terra, eu vou ter uma torre que ela vai chegar até os céus, então eu não vou ter problema com Deus. E aí ele fugindo de todas as amarras, e ele era poderoso, e ele tinha habilidade, mas ele era totalmente independente de Deus. E Deus ali, vendo aquilo, essa é a quarta grande queda. A quarta grande queda é o homem ter declarado total independência de Deus, tornando célebre o seu nome, e não aquele nome que está acima de todo nome, não aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, não o nome de Deus, tá certo? Então aí uma sociedade, mas Deus, irmãos, Deus ele é maravilhoso, ó Senhor Jesus, ele é misericordioso, e nós vemos o chamamento de Abraão. Então ali já em Gênesis capítulo 11, Deus desistiu da raça criada. Foi um estopim ali, foi a gota d'água, quando o homem fez aquela torre e declarou independência. E Nimrod, cheio de ídolos, e Abraão também vivia na terra cheio de ídolos, mas o Deus da glória apareceu a Abraão. Irmãos, o Deus da glória precisa aparecer para mim e para você, para nos tirar desse destino do governo humano caído, dessa vida independente a Deus. Nós temos um nome para invocar, nós temos o nome e a palavra, o nome que está acima de todo nome.
Nós precisamos desse Deus para nos livrar de toda contaminação humana, de tudo aquilo que não é de Deus, porque só o Senhor é santo, mas Ele quer também que nós sejamos santos, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, e a vontade de Deus também é que salvar as pessoas, e que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, Ele quer fazer de nós santos, irmãos. Deus sempre quis uma sociedade, Deus sempre quis um povo santo. Nós somos... A Epístola de Pedro fala isso, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, ou seja, nós somos reis, servos, sacerdócio real. Êxodo 19, capítulo 6, não era isso que ele queria com a nação de Israel, a nação de Israel? Um povo para chamar de povo, um povo, uma nação santa, sacerdócio real. Aí o povo falou assim: não, tudo que o Senhor falar nós vamos fazer, mas não fizeram. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Abraão foi chamado, aleluia. O Deus da glória apareceu a Abraão e falou com ele: anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, o Deus da glória precisa aparecer para nós. Ó Senhor Jesus, Abraão foi abençoado, Abraão foi chamado, aleluia. Nós também fomos chamados. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Nós somos chamados, o chamamento de Abraão é maravilhoso, pela fé. Então, irmãos, Abraão, ele é considerado o pai da fé. Lembram lá em Gálatas 3:14, fala assim: olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e nós recebêssemos por meio da fé o Espírito prometido, aleluia! Irmãos, em Abraão nós fomos abençoados. Abraão, ele creu, ele já com 100 anos, Sara também, já tinha cessado o costume de mulheres, mas o Espírito Santo apareceu para ele e falou que farei de ti uma grande nação. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos, a tribo de Judá, que veio o leão, Cristo Jesus, nosso Redentor. Irmãos, nós somos abençoados no pai Abraão, é por meio da fé, não é por obras, não é por obras para ninguém se glorie, mas é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos invisíveis. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele traz à existência as coisas que não existem. Traz à tona aquilo que surge do nada. Isso é fé. Ó Senhor Jesus, fé é a certeza. E no grego, a palavra usada para certeza é hipóstase. É a mesma palavra usada para expressão exata do seu ser. Porque lá em Hebreus fala que Cristo, Ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Então, está dizendo que Ele é a substância. A palavra usada para substância, para certeza, para ser, para verdade absoluta, é hipóstase. Não é hipótese. Hipótese é apenas uma hipótese e ainda não foi nada provado. É hipóstase, que é certeza, que é ser, que é substância. É a substância de Deus. Então, fé é essa certeza, irmão. Fé é essa realidade. Da mesma forma que a substância, o ser, esse livro é feito a natureza dele é papel. A cadeira que você está tentado é plástico. A substância disso aqui é acrílico. A substância de Deus, o ser de Deus, é Cristo. É essa fé. Essa fé é o ser de Deus. E o ser de Deus é o quê? É o amor. Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ó Senhor Jesus. É por meio dessa fé que um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a bênção do Espírito Santo chegou até nós. E agora nós fazemos parte desse governo que é eterno. Não o destino do governo humano.
As sociedades humanas são caídas, irmãos. Então nós chegamos até Gênesis 11. Aí, ali a Torre de Babel, aí Deus desistiu, chamou Abraão e falou dele que ia fazer dele uma grande nação. E nós somos abençoados em Abraão. Vamos ler lá, irmãos. Primeira Epístola de Pedro. Senhor Jesus. Primeira de Pedro. Senhor Jesus, amém. O Senhor é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, primeira Epístola de Pedro. Senhor Jesus. Podem ler, irmãos, por favor, do versículo 1 ao versículo 9. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, de 1 a 9. Vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Misericórdia. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, dentro dessa história, houve uma pedra, Senhor Jesus, e essa pedra era Cristo. E essa pedra, nós vamos ver aqui que ela veio destruir o governo humano. Daniel, capítulo 2, fala de uma visão que o rei teve, de uma estátua. E essa estátua representava o governo humano. A cabeça era de ouro, os ombros de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro. Ali representava o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino grego de Alexandre e o Império Romano. Mas lá em Daniel capítulo 2, versículo 35, fala que houve uma pedra que foi cortada sem auxílios de mão humana, e essa pedra derrubou essa estátua. Essa pedra que derrubou essa estátua é Cristo e a igreja, irmãos. O destino do governo humano é esmiuçado, é pó. Mas o destino do governo de Deus, ele é eterno. Porque a base, a pedra fundamental e a pedra de arremate é Cristo. E essa pedra é espiritual, e nós estamos nessa pedra, e nós também nos tornamos pedras que vivem. Ó Senhor Jesus, irmão, o destino do governo humano e a grande comissão, o destino do governo humano é caído, mas existe uma grande comissão. Nós falamos da história, ali de Gênesis, até o capítulo 11, aí chamou Abraão, mas Abraão teve os filhos dele, Abraão, Isaque e Jacó.
Isaac, filho da promessa, Jacó, pai da nação de Israel. Deus queria, com a nação de Israel, fazer esse governo, mas não foi possível. Não foi possível com a nação de Israel. Por isso que nós fomos a oliveira brava, nós fomos enxertados. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas agora todo aquele que nele crê, terá o poder de ser feito filho de Deus. Então, as 12 tribos de Israel, aí depois nós vemos ali, Gênesis, Êxodo, nós vemos que Abraão, em Gênesis, no final ali, aí teve Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, aí José, um dos filhos, foi aprisionado no Egito, e ali ele tornou um grande governante, mas levou os filhos de Israel todo para o Egito, e ficaram no Egito muitos anos, mas muitos anos. Veio um faraó, que não conhecia Deus, aprisionou eles, escravizou eles, eles ficaram 430 anos no Egito, mas de lá, eles clamaram um libertador, Moisés, ó Senhor Jesus, aquele que das águas foi tirado, servo de Deus, homem mais manso. Então Moisés conduziu eles, retirou eles do Egito. Deus fez grandes coisas, como asa de águia, conduziu eles para o deserto e queria levar eles em Canaã. Mas esses homens deram muito problema para Deus. Essa geração ficou toda ali no deserto. Aí eles foram, aí nós já passou Êxodo, aí Levítico, como eles deviam servir a Deus. Aí nós temos Deuteronômio, que é um refalar de Deus. Então nós já falamos de 5 livros da Bíblia. Aí depois veio Josué. Aí Josué conduzindo o povo para entrar, ó Senhor Jesus. Aí depois nós vemos a época de juízes, porque nós temos Josué, aí depois nós temos, na verdade, antes nós temos 1 Samuel e 2 Samuel, que era uma época de juízes, mas eles pediram reis para governar. Ó Senhor Jesus, eles queriam ser igual às nações, eles queriam ser igual o destino do governo humano caído. Eles tinham tudo com Jeová, mas eles queriam experiências como as outras nações do mundo. Então o que aconteceu? Infelizmente, aí Deus autorizou o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois Davi, depois de Davi, Salomão, depois Salomão, os filhos dele, Roboão, mas esses foram maus perante os olhos de Deus, idolatria atrás de idolatria, então Deus não está aguentando mais, então Deus sentenciou, então agora vocês vão ficar aí no cativeiro babilônico, eu vou levantar um rei gentio para tratar com vocês, e Deus levantou um rei gentio para tratar com eles, levantou Nabucodonosor, que tratou com eles, e depois usou um outro rei para libertar eles, que é o Ciro. Então libertou, quis restaurar, mas infelizmente esse homem se afastou de Deus. Mas Deus não desiste, irmãos. Aleluia pela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Que lá os profetas, desde os maiores aos menores, eles já tinham revelação de que viria o Messias, o nosso libertador. Então o nosso libertador, ele veio e hoje se tornou espírito e está dentro de nós, e nos preparando para ser realmente essa igreja, que é a realidade do reino dos céus, que expressa o governo de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus! Então nós temos a representatividade desse reino aqui na terra, irmãos, com a igreja, né? Eu queria ler com os irmãos, aleluia, Salmos, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Salmos, capítulo 2, versículo 1 a 9. Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, que Deus tem uma representatividade, que é a sua igreja, aleluia. Acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá. E os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes dá de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Ó Senhor Jesus, proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me diz: tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus, ao contrário do que alguns acham, que esse rei, ele foi gerado no dia 25 de dezembro, no caso amanhã, estão muito enganados. Na verdade, a data do nascimento do Senhor, no início da sua vida humana, ela nem tem registro por certo. Agora, quando o Senhor Jesus, quando Deus fala assim: olha, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está relacionado à ressurreição do Senhor. João capítulo 3, versículo 16 fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em Romanos 8, fala que nós somos escolhidos nele, nós somos justificados, santificados, para que ele se tornasse o primogênito de entre os irmãos. Vê a diferença? João 3,16, unigênito, filho único. Romanos fala primogênito. Hebreus fala da igreja dos primogênitos. Ou seja, na ressurreição, ele que era unigênito, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Está aqui os muitos irmãos dele. Então ele foi gerado nessa ressurreição. Esse foi o grande milagre. Esse dia nós deveríamos considerar todos os dias da nossa vida, o dia da nossa redenção, o dia da ressurreição. Nós não comemoramos no dia 25 de dezembro, nós comemoramos todos os domingos a morte e a ressurreição do Senhor. Ó Senhor, claro que nos alegramos que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas o nome dele é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Consideramos todos os dias o nosso novo nascimento. Aleluia, por meio da ressurreição do Senhor. Então, irmãos, para concluir, eu gostaria de ler com os irmãos, no alimento diário, Senhor Jesus, a representatividade de Deus na terra. Já no terceiro parágrafo diz assim: o povo de Israel, contudo, teve muitos altos e baixos ao longo da sua história, pois ofenderam a Deus, e vários de seus reis mantiveram ídolos nos altos. O fato de os reis, representantes do povo de Deus na terra, terem envolvido com ídolos, desagradou muitíssimo a Deus. Por essa razão, o reino do norte de Israel foi levado cativo, espalhado nas regiões da Síria. Os reis da Síria tomaram moradores da Mesopotâmia para morar no lugar deles em Israel. Samaria é o produto disso. Os samaritanos não são de puro sangue israelita, por isso eram desprezados. O reino de Judá também foi levado em cativeiro para a Babilônia. Nabucodonosor. Deus assim perdeu seu reino e sua representatividade na terra. Isso foi tão sério que, decorridos 70 anos, o Senhor levantou um rei gentio para libertar o povo do cativeiro. Em 2 Crônicas está escrito: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. O Senhor levantou esse rei gentio, a fim de fazer seu povo voltar para Jerusalém e ali reconstruir o templo. Quero chamar a atenção para essa expressão Deus dos céus. Em Êxodo 19, o Senhor havia dito: toda a terra é minha, mas agora essa terra não era mais dele. Por isso a expressão Deus dos céus,
Quando o povo de Israel foi levado cativo para o território de outros, Deus perdeu o seu reino aqui na terra. A mesma expressão pode ser vista em diversas partes do livro de Esdras. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus do céu, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Outra vez aparece a expressão, quando se diz para fazer holocausto ao Deus dos céus com novilhos e carneiros, usando trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. No livro de Neemias também acontece isso. Quando Neemias ouviu sobre a ruína dos muros de Jerusalém e que as portas foram queimadas, ele lamentou, chorou, em jejum, orou a Deus dos céus sobre essa terrível situação. Mas aleluia, porque hoje na terra o Senhor tem seu reino em realidade e representatividade. Esse reino é a igreja e nunca mais terá fim. Todos estamos nela e ela durará para todo sempre. Por isso vamos alegrar e avançar. Vamos ser obedientes e fiéis à palavra profética, que dessa forma traremos a manifestação do reino de Deus à terra. Senhor Jesus, em Apocalipse, Senhor Jesus, Cristo e os vencedores reinarão sobre as nações. Na página 17, no segundo parágrafo do elemento diário. Em Apocalipse 14, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, e com ele seus seguidores, aqueles que foram redimidos e se mantiveram puros e castos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos ser os seguidores do Cordeiro, vamos manter puro nosso coração e ser simples em obedecer a sua palavra. Estando casados com Cristo, juntos derrotaremos o exército do anticristo. Ele e nós seremos somente um, e assim unidos executaremos o juízo de Deus aqui na terra. Apocalipse 16 revela que vai acontecer uma batalha a Armagedon. Quando sairmos com Cristo para a peleja e derrotarmos o exército do anticristo e todos os espíritos de demônios operadores de sinais. Por último, em Apocalipse 19, está escrito, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Louvado seja o Senhor. O cavaleiro assentado no cavalo branco é o próprio Senhor Jesus. E nós, como exército que há no céu, o seguiríamos montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aleluia! Podemos fazer parte desse exército glorioso. Vamos seguir os passos do Cordeiro, ouvindo e praticando sua palavra desde já. Aleluia! Apocalipse 11, Senhor Jesus. 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus é o Senhor. Aleluia. Essa é a promessa, irmãos, para os vencedores. O filho varão, ele é o coletivo dos vencedores. Os vencedores são aqueles que não são perfeitos, mas eles venceram por causa da palavra, por causa do sangue e da palavra. Porque eles arrependiam, aplicavam o sangue, e porque eles valorizavam a palavra e davam testemunho. É possível, irmãos, nós nos tornarmos esses vencedores para reinar com o Senhor e estabelecer de fato o seu governo nessa terra. Não um governo humano caído, mas um governo celestial. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, temos alguns minutos antes do aviso.
nós podemos compartilhar individualmente